nós falamos a primeira aula sobre acentuação gráfica. E antes que eu comece esse tópico aqui, que é o tópico de morfologia, eu queria revisar contigo sobre acentuação gráfica, né? O que seria então acentuação gráfica? Primeiro nós estudamos o conceito de prosódia. O que seria prosódia? Prosódia é a posição da sílaba tônica. Boa noite a todos, boa noite. Quem estiver na live aí, manda boa noite, coração do prof. É importante que vocês interajam. A ideia da aula online é justamente essa. É você se comunicar com o professor, tirar suas dúvidas. E aí, me digam aí como é que vocês estão em acentuação gráfica. Se você ainda não assistiu essa aula está aí na nossa plataforma, certo? Aula de acentuação gráfica. Então, bora lá. O que é prosódia? Prosódia é a posição da sílaba tônica. Prosódia é a posição da sílaba tônica. Ô, mano, tem como transmitir aqui? Ou porque tá carregando? Ah, beleza. Prosódia é a posição da sílaba tônica. Beleza? Prosódia é a posição da sílaba tônica. O que é oxítona? Oxítona é a última sílaba tônica. E a paroxítona, penúltima sílaba tônica. E a proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Então, ó, oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Monossílabo é palavra de uma sílaba só. Acentuam-se os monossílabos terminados em quê? Fala comigo, prof. Acentuam-se os monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Acentuam-se os monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Beleza? E as oxítonas? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens e ditongo. Então, se eu digo fé, monossílabo terminado em E. Pó, monossílabo terminado em O. Pá, monossílabo terminado em A. Cajá, oxítona terminada em A. Maracujá, oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E. Cipó, oxítona terminada em O. Também, oxítona terminada em EN. Parabéns, oxítona terminada em ENS. Herói, oxítona terminada em ditongo. Herói, ditongo aberto no final do período. Paroxítona. Paroxítona. Acentuam-se as paroxítonas quando não terminadas em A, E, O, em, ens. Acentua-se também em ditongo e tritongo. Então, acentuam-se as paroxítonas quando não terminadas em A, E, O, em, ens. Acentua-se também de ditongo. E proparoxítona, todas são acentuadas. Só uma revisão, galera. É bom sempre eu revisar o que nós já trabalhamos para deixar bem fixado. Melhor do que ter vários conteúdos aí é você ter o conteúdo bem revisado. Outra coisa, velho. Não existe caminho da aprovação sem questão. De novo, não existe caminho da aprovação sem questão. Então, façam muitas questões, beleza? Façam muitas questões. É de fundamental importância isso aí. Continuando. Acentuam-se os ditongos abertos. Lembra? Ei, oi, el. Ei, oi, el. No fim das palavras. Acentuam-se os ditongos abertos no fim das palavras. Então, heróico, heróico, perdeu acento, porque o oi está no meio da palavra. Ideia, o oi está no meio da palavra, perdeu acento. Jiboia, o oi está no meio da palavra, perdeu acento. Assembleia, o ei está no meio da palavra, perdeu o acento. Beleza? Boa noite a todos, boa noite a quem está respondendo aí o boa noite. Já palavras que têm acento, né? Herói, o oi está no final da palavra. Papéis, céu, anéis, beleza? Tudo isso aí, o ei, oi, el está no final da palavra. E o hiato, acentuam-se os hiatos formados pelas vogais I ou U. Acentuam-se os hiatos formados pelas vogais I ou U, né? Saída, lembrando que vogal é mais forte. Saúde. Egoísmo. Boa noite, Edsumos. Tamo junto, irmão. Está travando bastante. Pessoal, quanto à inconsistência da live, é questão da internet, é algo que foge do nosso controle. Às vezes acontece isso aí. Mas fiquem tranquilos que a live ficará salva. Certo? A live ficará salva.
Pessoal, a produção, o pessoal tá reclamando em questão que a live tá travando, mas a gravação vai ficar de boa, não é isso? Pronto, a live vai ficar salva e a gravação vai estar de boa. Daqui a pouco melhora aí, com fé em Deus. Portanto, continuem aí comentando. Voltando, acentuâncios e atos formados pelas vogais I ou U, beleza? Exceto se tiver NH depois ou se for precedido por ditongo. Acento diferencial. Acento diferencial. Acentuam-se algumas palavras para distinguir uma das outras. Qual bizu? Vem, pode pôr, tem forma. Ó, grava isso. Vem, pode pôr, tem forma. Vem, pode pôr, tem forma. Vem, pode pôr, tem forma. Beleza? Vogais repetidas perderam acento. Ó. Olha que revisão de acentuação gráfica. Antes da gente começar aí com a introdução de morfologia. Beleza? A cada 10 minutos vai me avisando. Pra eu ter noção. Olha que revisão top de acentuação gráfica. Então, vogais repetidas ó, perderam acento. Beleza? Mais uma dica. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente é uma proparoxítona acidental ou eventual. Então, fica uma dica aí. Qual a dica, prof? A dica é que vocês revisem a acentuação gráfica. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. E a aula de hoje fala justamente sobre morfologia. A aula de hoje fala justamente sobre morfologia. Lembrando que para estudar morfologia nós temos as 10 classes de palavras, não é isso? O que seria morfologia, prof? Ó, morfologia o que seria morfologia? É o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. A morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. Então, nós estudaremos as 10 classes de palavras. Elas são classificadas em palavras variáveis, né? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. Elas podem variar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. O bizu das palavras variáveis, NASA, PV. O que seria numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. De novo, classes variáveis podem variar quanto a gênero e número. Quais são as classes variáveis? NASA, PV, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. De novo, classes variáveis, repete comigo, quais são? Numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Classes variáveis, quais são, todo mundo? Numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Classes invariáveis, olha o bizu. CIPA. CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Essas são as 4 classes de palavras invariáveis, beleza? E detalhe, dessas 4, 3, que é o CIP, as 3 primeiras, anotem aí, não exercem função sintática. Então, bora lá. A gente vai estudar morfologia. Será que está aparecendo no chat? Está aparecendo sim, Bruno. Eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês. Eu sei que está travando, certo? Nós estamos tentando resolver o problema. O problema com a internet é algo que foge do nosso controle. Entretanto, a aula ficará gravada, então vocês poderão assistir em outro momento. Por isso que eu estou continuando.
E aí a produção acredita que a live, a aula gravada não ficará travando. Não trava não, fica a gravação normal. Então vocês podem reassistir essa aula aí, a parte que ficou travando, beleza? Então bora lá. Nós temos quantas classes de palavras? 10. Qual o bizu das variáveis? Ó, NASA PV. Numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. E o bizu das invariáveis, grava comigo, CIPA. Todo mundo aí de casa? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Das 4 classes, 3 não exercem função sintática. Qual o bizu? CIP. Conjunção, interjeição e preposição. A gravação é offline e logo a aula ficará disponível aí na nossa plataforma. O curso é um curso online. Em regra, os cursos online possuem aula gravada. A diferença do Quadriv é trazer essa aula ao vivo, né, para vocês tirarem dúvidas. Só que, evidentemente, como a internet é algo que foge do nosso controle, é algo do universo aí, existem interferências como de fenômeno natural, entre outras coisas que podem atrapalhar a internet no dia, e aí a aula ficará gravada justamente pensando em melhor atendê-lo. Beleza? Continuando. Morfologia é o estudo de estrutura e formação das palavras, classificação. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. A morfologia ela está agrupada em 10 classes. Tá melhor já, muito bom, Daniel. Classes variáveis. NASA PV, né? Numeral, adjetivo, substantivo, artigo, pronome e verbo. E classes invariáveis. CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. E detalhe, da CIPA tem o CIP. 3 não exercem função sintática. Não exercem função sintática. Beleza? Ó, vou apagar aqui. Que eu quero fazer um quadro aqui. Que é o quadro do sintagma nominal. Antes da gente ir para a primeira classe, que é o artigo. Ó, a gente vai estudar aqui, esquece isso aqui que está aqui em cima, beleza? Vixe, ficou feio. Aí, pô. A gente vai estudar aqui o tal do sintagma nominal. Sintagma nominal. O que é sintagma nominal? Sintagma nominal é o fenômeno das classes acompanhar o substantivo. Ó, a gente tem no centro o planeta Terra, o nosso mundo, que é o substantivo. O substantivo, ele é o núcleo, ele é o núcleo. Ele é o termo que é determinado, beleza? Quem é o núcleo do sintagma nominal? Substantivo. Aí ao redor dele eu tenho classes que acompanham o substantivo, que são determinantes, que futuramente exercerão a função sintática de adjunta de nominal. Beleza? Então, primeira classe, artigo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Então, ó, o artigo ele é determinante para o substantivo, ele acompanha. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. De novo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Segunda classe, adjetivo. O adjetivo ele qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. Depois eu tenho o tal do pronome adjetivo, que é aquele que acompanha o substantivo. E depois eu tenho o numeral adjetivo. As classes que eu coloquei no quadrinho verde aí são classes que são determinantes, que acompanham o substantivo. Como é o nome desse fenômeno? Sintagma nominal, que é o fenômeno das classes acompanharem o substantivo. Então, o que é sintagma nominal? É quando as classes acompanham o substantivo. O substantivo é o núcleo do sintagma nominal.
O termo sintagma nominal tem como núcleo o substantivo. E o artigo, o adjetivo, o pronome adjetivo, o numeral adjetivo são determinantes. São as classes que estão junto ao nome, junto ao substantivo. Então, se eu perguntar quem é o dengo, quem é o centro das atenções, quem é que quer todo mundo perto dele, o substantivo. E qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Beleza? Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. E o adjetivo qualifica, caracteriza, especifica o substantivo. E o pronome adjetivo acompanha o substantivo. E o numeral adjetivo indica uma quantidade, um numeral, uma quantidade para o substantivo. Então, começaremos agora, meu filho, minha filha, você que está assistindo essa aula gravada, você que está na aula ao vivo, o artigo. Deus olhou para o artigo e falou: ei, filhote, você, vem cá, filho de Deus. Ó, tua função é acompanhar o substantivo. Então, qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Ele nasceu para isso. É uma palavra que acompanha o substantivo. Qual a função do artigo? De novo, acompanhar o substantivo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. De novo, qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. O artigo definido, ele determina. E o artigo indefinido, indetermina. Artigo definido. Poxa, desculpa. Artigo definido determina. Artigo indefinido indetermina. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Artigo definido: o, a, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns e umas. Artigo determina é o conhecido. E o artigo indefinido? Desconhecido. Artigo definido determina conhecido. Artigo indefinido indetermina desconhecido. Se eu digo, ó, o aluno chegou. Quem chegou? O aluno. Está determinado. O aluno chegou. Quem foi que chegou? O aluno. Quem foi que chegou? O aluno. Top. Perceba que tem uma referência, algo que está determinando. Não é qualquer aluno, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, o professor chegou. Quer dizer que é alguém que você conhece, mas se eu digo um professor chegou. Agora é qualquer professor. Beleza? Observação. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Então, o artigo substantiva, futuro tenente aí. Você, futuro tenente, pressão. O artigo substantiva qualquer classe de palavra. O artigo substantiva qualquer classe de palavra. E quando essa classe ela muda de classificação pelo contexto, o nome desse fenômeno gramatical é derivação imprópria ou conversão. Exemplo, imagine que você diz aí, ó, o professor lindo, olha aí, chegou. Você já está mentindo. O professor lindo chegou. Quem foi que chegou? O professor. Lindo é uma característica ligada ao professor. Mas se eu mudar aqui, ó, o lindo chegou. O lindo chegou. Quem foi que chegou? O lindo. Lindo agora virou o quê? Substantivo. Porque Deus olhou para o artigo e falou: ei, meu filho, ei, garoto. Sua função é acompanhar o substantivo. Qual a função do artigo? Solta ali. Davi, solta ali só para acompanhar. Qual a função do artigo? Para tu soltar. Pronto. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. E se essa classe não for substantivo, vai virar. Por quê? Porque o artigo ele substantiva qualquer classe de palavra. Gravou isso aí? Responde aí no comentário.
o artigo substantivo a qualquer classe de palavra. E quando uma classe ela muda de classificação, como é o nome do fenômeno? Derivação imprópria ou conversão. Derivação imprópria ou conversão. Então, qual a função do artigo? Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Artigo definido. O, a, os e as. Artigos indefinidos. Uma, uns e umas. E o artigo substantivo a qualquer classe de palavra. Então, o professor Lindo chegou. Quem foi que chegou? O professor Lindo. Mas se eu mudar o Lindo chegou, quem foi que chegou? O Lindo. Agora, lindo deixa de ser adjetivo para ser substantivo. Detalhe, o artigo substantivo a qualquer classe de palavra, desde que não tenha um substantivo lá. Porque se eu digo assim, ó, desde que não já tenha um substantivo no sintagma nominal. Porque se eu disser assim, ó, as lindas irmãs chegaram. As lindas irmãs chegaram. Para tudo. Quem foi que chegaram? As lindas irmãs. As é artigo. As lindas vai ser substantivo. Certo ou errado? Lindas vai ser substantivo. Certo ou errado? Gente, presta atenção. As irmãs, lindas irmãs. O artigo não substantivo linda, porque aqui dentro desse sintagma nominal, eu já tenho um substantivo que eu vou pintar para você agora de azul. De azul não, desculpa, de rosa. Salmão, sei lá. Que é irmãs. Então, o artigo só substantiva uma palavra desde que não tenha outro substantivo no sintagma nominal. Beleza? Continuando. Quem é o núcleo do sintagma nominal? Substantivo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. E os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. O adjetivo qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. E o pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. E o numeral adjetivo, ele indica uma quantidade acompanhando o substantivo. Substantivo. Quem é o substantivo? Esse danadinho. Diga aí. Vá lá. Olha para mim. Olha para mim. Substantivo. Nomeia pessoas. Olha para cá, gente. Acorda. Nomeia pessoas. Nomeia lugares, sentimentos, estado, ações. Ou seja, tudo aquilo que precisa de um nome. Substantivo é tudo aquilo que tem substância, que precisa de um nome, né? Mulher. Estou nomeando você, Joana. Estou nomeando uma mulher. Fortaleza. Estou nomeando a cidade, liberdade, amor, carinhos. Estou nomeando sentimentos. Saúde, estou nomeando estado. Pedra, estou nomeando uma coisa. Então, substantivo nomeia tudo aquilo que precisa de um nome. Algumas diferenças. Substantivo próprio, o nome de uma cidade, Salvador. Agora, cidade, substantivo comum. Substantivo concreto, comida. Porque está nomeando uma coisa. Substantivo abstrato, fome. Grave. Substantivo abstrato nomeia ação. Grave isso. Ação, estado, qualidade e sentimento. Se eu perguntar para você lá na frente, eu quero que você lembre disso. Anota aí no seu caderno, filho. Ei, olha para mim. Olha para mim, vai. Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. Ação, estado, qualidade e sentimento. De novo. Ah, você aprendeu com tia Maria no colégio que substantivo concreto é aquilo que toca. E abstrato é aquilo que não toca. Não é bem assim. Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimentos. Todo o restante é concreto. Então, ó, vamos lá. Amor. Amor é um substantivo abstrato, porque nomeia um sentimento. Mas o Wilson, substantivo concreto, que nomeia uma pessoa. Medo, nomeia um sentimento abstrato. Pobreza,
abstrato. Felicidade, abstrato. Liberdade, abstrato. Então, se nomeia ação, estado, qualidade e sentimento, é substantivo abstrato. Se for coisa, pessoa, lugar, substantivo concreto. Beleza? Então, substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. Beleza? Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. O isso se cair a diferença de primitivo e derivado. Primitivo na forma inicial, né? Livro. Se eu colocar alguma coisinha ali, derivou, livreiro, né? Uma palavra que é secundária, que deriva da outra. Simples e composto. Chuva, apenas um radical. Composto, 2 ou mais radicais. Gente, isso aqui cai pouco em prova. O que você deve mais focar aqui é concreto e abstrato. Por isso que eu demorei um pouquinho. Beleza? Coletivo e não coletivo. Cai também coletivo, plateia. Não coletivo, espectador. Então, ó, substantivo abstrato. Nomeia o que, filho? Ação, estado, qualidade e sentimento. Substantivo é o núcleo dos termos sintáticos. Ele é o núcleo do sintagma nominal. Grava comigo. Substantivo, geralmente, lá na sintaxe vai ser o núcleo dos termos sintáticos. Ele é o núcleo, aqui na morfologia ainda, núcleo do sintagma nominal. Núcleo do sintagma nominal. Adjetivo. O adjetivo qualifica, especifica o substantivo ou palavra substantivada. O que é que o adjetivo faz? O adjetivo é um toque de mestre. Ele adjetiva, ele qualifica, ele caracteriza. O adjetivo é uma classe, portanto, que qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. Imagine você, mulher, tá com sua amiga no barzinho e diz: meu Deus, que homem lindo, carinhoso e agradável. Lindo, carinhoso e agradável, tá qualificando, caracterizando o substantivo homem. Então, lindo, carinhoso e agradável são adjetivos que você usou para definir, para caracterizar um homem, para determinar. Por isso que o adjetivo é uma classe que ela é determinante. O adjetivo ele é determinante. Porque o determinado é o substantivo, é determinante. E o que é que o adjetivo faz? Olha o comentário lá, para eu ver. Qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. Beleza? Olha aí, substantivo é o dengo, precisa de acompanhante. Muito bom, irmão. Sou bem, irmão. O artigo substantivo é qualquer classe de palavra, top. Artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo. E verbo, né? São classes variáveis, NASA, PV. Muito bom, Kíria. Top, Kíria. Muito obrigado aí por acompanhar a aula. Bora lá. Então, o adjetivo ele é determinante. Ele qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. E você, homem, se você diz para uma mulher, que mulher bonita, cheirosa, maravilhosa, o que é que você quer dizer? Você está atribuindo características dessa mulher. Linda, cheirosa, maravilhosa são adjetivos. E o adjetivo qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. O que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva, coisa de louco. Junta uma coisa com outra para formar uma coisa de outro sentido. É a tal da preposição mais substantivo com valor de adjetivo. Exemplo, amor de mãe. Às vezes a gente consegue trocar por um adjetivo. Amor de mãe. Vocês concordam que de mãe é preposição de, mais substantivo mãe? Mas de mãe está especificando amor. É amor de quem? De mãe. Aqui é uma locução adjetiva. E eu posso substituir por amor materno. Às vezes a gente consegue até substituir. Amor paterno. Se eu digo, os sons da tarde o incomodavam. Os sons da tarde. Da preposição, tarde substantivo. Aqui é uma locução adjetiva. Os sons vespertinos. Quando a gente consegue substituir, a gente confirma ainda mais que é uma locução adjetiva, beleza? Mas nem sempre a gente pode substituir a peça da impressora. A peça da impressora. A impressora. A peça da impressora. Vocês concordam que dá é preposição de impressora substantivo? E vocês concordam que poderia ser impressora do carro? Ou poderia ser peça do carro, peça da moto, mas é a peça da impressora. Pode colocar lá, mano, por tempo. Davi, pode colocar lá no YouTube por tempo.
A peça da impressora, não é do carro, não é da moto, é a peça da impressora, beleza. Vocês concordam que da impressora está qualificando, caracterizando e especificando peça? Logo é uma locução adjetiva, não deixa de ser locução adjetiva. Tem como trocar por um adjetivo? Não, nem sempre a gente consegue. Ó, classifique as palavras em destaque entre substantivo e adjetivo. 1 minuto aí para vocês identificarem essas 5 frases. Um minuto aí. Bora lá, ó. A diferença de substantivo e adjetivo. Recebeu uma vaia monstro. Recebeu uma vaia. Recebeu uma vaia. Perceba, ó. Perceba, ó. Recebeu uma vaia monstro. Recebeu o quê? Uma vaia. Monstro. Normalmente é um substantivo. Mas nesse contexto que foi inserido, recebeu uma vaia monstro. Vocês concordam que monstro está qualificando, especificando o tipo de vaia? Logo, nesse contexto vai ser adjetivo. Porque o adjetivo qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. Beleza? Agora veio fantasiado de monstro. Agora eu estou nomeando. Veio fantasiado de quê? De monstro. Monstro é um ser, né? Aqui agora é o quê? Substantivo. O que é que o substantivo faz? Nomeia tudo aquilo que precisa de um nome. Beleza? Na terceira, o seu viver é um exemplo para todos. O seu viver é um exemplo para todos. O seu viver é um exemplo para todos. Ó, viver geralmente é verbo. Eu vivo, tu vives, ele vive. Nós vivemos, vós viveis, eles vivem. Mas aqui, o viver, seu viver, aqui está substantivado, porque o artigo, ele substantiva qualquer classe de palavras. É igual a, o correr faz bem à saúde. O correr é o ato de correr. Beleza? Se eu digo, o orgulhoso não se deu por vencido. Quem é que não se deu por vencido? O orgulhoso. O artigo substantiva qualquer classe de palavra. Logo, isso aqui é substantivo. Era um homem muito orgulhoso. Ele era um homem o quê? Muito orgulhoso. Orgulhoso agora está caracterizando o homem. Logo virou o quê? Adjetivo. Mudei esse piloto aqui e botar um pouco de vermelho. Beleza? Na próxima. Mais 1 minuto aí. Mais 1 minuto aí. Bora lá. Possuía muita confiança, para não demorar muito. Possuía muita confiança. Gente, confiança está nomeando o sentimento. O isso tem confiança. Se você coloca na frase, ele tem isso, logo é um substantivo, porque tem substância, é algo que você possui, é algo que você carrega consigo. Isso aqui está nomeando o sentimento, logo é substantivo. Na frase, Davi é confiança, faz sentido? Não, a gente disse que Davi é confiante. Estava antes do jogo pouco confiante, agora confiante está caracterizando, logo é um adjetivo. Beleza? Logo confiante é adjetivo. Agora aqui confunde um pouco a cabeça do aluno, confesso. Que o aluno fica meio confuso com isso aqui. Ó, não sou propriamente um autor defunto. Aqui é um autor que é defunto. Defunto é uma característica ligada ao autor, logo autor é substantivo. Mas sou um defunto, que é o quê? Autor. Autor agora está caracterizando o defunto, logo é adjetivo. Percebe como tudo depende do contexto?
Quando a palavra ela deixa de ser um substantivo para ser adjetivo, como monstro no exemplo 1 e 2, né? No exemplo 1, monstro é substantivo normal, mas aí virou adjetivo, o nome disso é derivação imprópria. Então, o que seria uma derivação imprópria? É quando uma classe ela muda de classificação pelo contexto que está inserida. A palavra ela muda de classificação pelo contexto que está inserida. Da 10ª até a 13ª. Um minuto aí. Ah, eu acho que está aqui também. É nesse slide que ficou o branco. Tá. Teve muita calma. Na primeira frase, acho que não deu para ver muito aí, ficou meio cortado o slide. Teve muita calma. Ó, se ele tem a coisa, tem substância, é substantivo. Teve muita calma, é porque ele teve o sentimento de calma. Logo, calma é um substantivo. É isso mesmo, meu filho. Agora, se eu digo Maria é calma, aí calma é adjetivo. Mas Maria teve calma, virou substantivo. Percebe o contexto, gente? Substantivo nomeia tudo aquilo que precisa de um nome. Produção, aquele minuto ali tá certo? 41? Aí 40, no caso. Pronto, top, de boa. Teve muita calma. Substantivo. Agora, ó, extasiou-se com o azul do céu. Ó, o azul. O artigo substantivo a qualquer classe de palavra. Se eu digo sua camisa é azul, aí é adjetivo. Mas se eu digo o azul, agora virou substantivo. Na 12. O bicho homem precisa evoluir mais. Quem é que precisa evoluir mais? O bicho homem. Pessoal, não é o bicho animal, não é o bicho isso, não é o bicho aquilo, é o bicho homem. Homem, geralmente, se eu digo o homem chegou. Quem chegou? O homem, substantivo. Mas quando eu falo bicho homem está caracterizando o tipo de bicho. Logo, nesse contexto, virou adjetivo. Igual aqui, ó, o moleque chegou. O moleque é substantivo. Mas se eu digo dê um drible moleque, moleque está caracterizando, especificando o drible. Logo, nesse caso, é um adjetivo. Para tudo aí, bora fazer uma revisão. Nós temos quantas classes de palavras? 10. Qual o bizu das invariáveis? CIPA. Quais são? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Bizu das classes invariáveis, todo mundo. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Lembrando, advérbio tem função sintática? Tem. Todo advérbio é uma adjunta adverbial. A gente vai aprender lá na frente. Quem não tem função sintática são as 3 classes, CIP, conjunção, interjeição e preposição. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Top? De boa? Qual a classe que qualifica, caracteriza e especifica o substantivo? Adjetivo. A classe que qualifica, caracteriza e especifica o substantivo é o adjetivo. Qual é a classe que nomeia tudo aquilo que precisa de um nome? Substantivo. Substantivo abstrato nomeia o quê, filho? Ação, estado, qualidade e sentimento. Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. De novo. Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. Substantivo abstrato nomeia ação, estado, qualidade e sentimento. Vamos agora para o advérbio. Quem é esse tal de advérbio? Atualiza ali que agora a internet ficou boa. Advérbio. Advérbio. Advérbio é uma classe variável e invariável, primeira coisa. O advérbio, o advérbio, esse danadinho, é uma classe invariável. Logo, predominantemente, ela fica no masculino e no singular. O advérbio é variável e invariável? Invariável, filho. O advérbio é variável e invariável? Invariável. O advérbio tem relação com o substantivo? Não. O advérbio ele indica a circunstância, tempo, intensidade, afirmação, negação, causa, companhia, instrumento, meio. Beleza?
Ó. E além disso, o advérbio, ele indica uma circunstância para 3 classes. Verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Verbo, adjetivo e o próprio advérbio. O advérbio ele indica circunstância e vai se relacionar com verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Então, o advérbio vai indicar circunstância. Trabalhamos muito. Não só trabalhamos muito. Homem muito bom. Não é só bom, é muito bom. Fala muito bem, não é só bem, é muito bem. No primeiro exemplo, trabalhamos muito, muito é um advérbio. E está indicando intensidade para o verbo trabalhar. No segundo exemplo, homem muito bom. Bom é um adjetivo. Muito é uma intensidade para o adjetivo. Então, no primeiro caso, se relacionou com o verbo. Depois, com o adjetivo. Se eu digo isso, fala bem. Bem é o modo de como ele fala advérbio. Muito bem, eu estou intensificando o advérbio. Então, o advérbio ele tem alergia ao substantivo. O advérbio tem relação com o verbo, adjetivo próprio, advérbio. O advérbio tem relação com o verbo, adjetivo próprio, advérbio. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Continuando. O advérbio indica circunstância. E o advérbio se relaciona com o verbo, adjetivo próprio, advérbio. Locução adverbial, formada geralmente de preposição mais substantivo, com valor e emprego de advérbio. A locução adjetiva é a mesma coisa. Preposição mais substantivo, mas tem valor de adjetivo. Aqui tem valor de advérbio, ele saiu às pressas, ele saiu como às pressas. Qual o valor de advérbio? Indicar circunstância. Algumas circunstâncias. Lugar, aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe. Tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, dantes. Depois, ainda, antigamente, antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal. Modo. Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, assim, debalde, devagar, às pressas, às claras, às cegas. Aqui é tudo locução, porque tem preposição. Atua à vontade, às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé. Afirmação, sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente. Dúvida, acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por perto, ou melhor, por certo, quem sabe. Intensidade, cai muito. Muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, que equivale a muito, que equivale a quão, que linda é essa mulher. Ó, quão linda é essa mulher. Tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por completo, extremamente. Toda vez que eu faço leitura de alguma matéria de português, eu aprendo, reviso alguma coisa nova. Portanto, vale a pena repetir sim. Não existe assunto que não deve ser revisado, beleza? Negação. Não, nem nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, ó, de jeito nenhum. Tampouco indica negação. O Wilson não estuda, tampouco trabalha. Indica negação. Vamos praticar. Classifique as expressões em destaque como adjetivo, locução adjetiva, advérbio ou locução adverbial. Qual a diferença de adjetivo para advérbio? O advérbio indica circunstância. E ele se relaciona com o verbo, adjetivo próprio, advérbio. Já o adjetivo qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. Beleza?
E o advérbio indica a circunstância. Já o adjetivo qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. Você tem que olhar a relação de afinidade. E relação de afinidade não é só estar perto. Relação de afinidade é com quem o termo se relaciona. É importante que você diferencie isso aí, meu filho, beleza? Eu acho que no exercício vai ficar mais claro aqui. Essa é a proposta da aula de hoje. Estuda, já aprende em frases. Estuda, já revisa em frases. As mulheres ganharam dos homens disparado. Quem ganharam? As mulheres. Ganharam dos homens. Como? Disparado. Aqui é o modo de como ganharam. Perceba que a palavra não variou. Logo, aqui é um advérbio. Que indica modo, indica circunstância. O aluno perguntou, essa 11 do céu seria o quê? O azul do céu é uma locução adjetiva, porque está qualificando o céu. O céu possui azul. Locução adjetiva, nego. Preposição é substantivo com valor de adjetivo. Não é o azul da camisa, nem o azul da calça. É o azul do céu. Beleza? Bora lá. Ele é muito melhor que você. Melhor está caracterizando ele. Logo é um adjetivo. O adjetivo qualifica, caracteriza e especifica o substantivo. Você fala grosso, mas na hora de mostrar coragem. E aí, grosso é o quê? Nesse contexto. Quero. Tá lá? Tá de boa. Você fala grosso, você fala como? Qual modo que você fala grosso? Tem como falar grosso? Tem. O véi, estude, viu? Tô falando grosso. Advérbio. Tá indicando um modo para o verbo falar. Tem que olhar o contexto. Não adianta pensar a palavra solta. O professor saiu sério. Pessoal, o modo de sair, de andar, pelo modo que eu ando pelas minhas pernas, você tem como saber, pelo meu movimento das pernas, tem como você saber se eu estou sério ou não? Não. O Wilson, o professor, saiu e estava sério. Sério aqui é um adjetivo. Por que adjetivo, prof? Porque é uma característica ligada ao professor. Gente, não tem como sair sério. Tem como sair e estar sério. Vou repetir. Pelo andar do cara, você tem como saber se o cara tá sério? Não. Mas se eu digo o professor falou sério, ô véi, estude, senão você não vai passar. Eu tô brincando aqui? Não tô falando sério. Tem como sair sério? Não. Mas tem como falar sério? Tem. Se tem como falar sério, aqui é um modo para o verbo. Logo é advérbio. Aí agora tem aquele bang, a edição poderia colocar BAM, o aluno explodiu aí, não entendeu caralho nenhum. Gente, a forma como eu saí, tem como você perceber que estou sério? O verbo sair indica deslocamento. Se eu andar mais rápido, ou andar mais devagar, você vai saber se eu estou sério, se eu estou brincando? Não tem como, pô. É que o professor saiu e estava sério. Eu posso pluralizar, ó, os professores saíram sérios. Agora os professores falou, ou melhor, os professores falaram sério, porque foi o modo de como falou. Beleza? Próximo. Os corintianos, bota no YouTube aí pra eu ver. Os corintianos entravam duro nos palmeirenses. Os corintianos entravam como duro, é o modo de como entravam. Para quem joga bola entendeu aí. Logo aqui é o quê? Advérbio. Agora é locução adjetiva e locução adverbial. Ela se mostrava como uma mulher à toa. À toa é uma característica mulher. Está junto ao substantivo. Locução adjetiva. Agora, trabalhou à toa. Trabalhou como? Agora é o modo de como trabalhou. O modo para o verbo. Logo é locução adverbial. As festas de dezembro. De dezembro está caracterizando festa. Substantivo. Poderia ser festa de junho. Festa de fevereiro. Mas é festa de dezembro. Logo aqui é locução adjetiva. Porque tem relação com o substantivo. Agora, as festas iniciarão em dezembro. Iniciaram quando? Em dezembro. Locução adverbial, porque está tendo relação com o verbo. Lembrando, o advérbio tem relação com o verbo, adjetivo próprio, advérbio. Já a locução adjetiva tem relação com o substantivo.
Locução adverbial tem relação com verbo, adjetivo próprio, advérbio. Pessoal, acabou a nossa aula, primeiro momento da nossa aula, terminou. Porém, eu trouxe 20 e poucas frases para a gente fazer a morfologia geral. Tem coisa que a gente nem sabe ainda, eu só vou falar para vocês se adaptarem à morfologia. Vou falar de pronome aqui, vou falar de conjunção. Vou citar alguns exemplos, sobretudo vou dar ênfase naquilo que a gente mais trabalhou em prova. Então, bora fazer a morfologia dessas frases para a gente treinar? 1 minuto aí para vocês lerem as frases que eu coloquei no quadro aí. As crianças brincavam alegremente no pátio. Bora lá. Sem mais delongas, dê um tempinho aí para vocês respirarem. É importante. Importante, beleza? As crianças brincavam alegremente no pátio. As crianças brincavam alegremente no pátio. Beleza. O as é o quê? Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Logo, esse as, ele é o quê? Artigo. Crianças, substantivo, porque está nomeando. Brincavam, verbo. Alegremente é o modo de como brincavam. Se indica circunstância, é advérbio. No pátio é o lugar, não é isso? No é a preposição em, mas o artigo o, tem que falar dos dois. E pátio, como está nomeando o lugar, substantivo. De vermelho agora, Davi. Muitos amigos chegaram cedo. Muitos tá se relacionando com substantivo. Logo, não é advérbio. Porque pluralizou. Muitos é pronome indefinido. Quais são os pronomes indefinidos? Aquele que tem sentido genérico, indefinido. A gente vai ver na próxima aula. Alguém, ninguém, todos, algo, cada, qualquer, mais, menos, bastante. Amigos, substantivo. Chegaram, verbo. Cedo, advérbio. Porque indica tempo. Chegaram quando? Chegaram cedo. Se indica tempo é circunstância. Beleza? E chegaram, indicação de chegar. O salão estava todo pintado. O é o quê? Artigo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Salão. Substantivo. Está nomeando o lugar. Estava, verbo. Verbo está. Estava, pretérito imperfeito. Porque é uma ação contínua no passado. Cantava, amava, estava, namorava. Não estava só pintado, estava todo pintado. Eu estou intensificando a característica, logo todo é advérbio. E pintado, característica adjetivo, porque é uma característica ligada ao salão. Márcia deu um brinde a cada participante. Márcia, substantivo. Deu, verbo. Artigo indefinido. Brinde, substantivo. A, preposição. Preposições essenciais. A, ante, até, após. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perto, perante. Sem, sobre, traz. Cada participante, cada é pronome indefinido. Cada, algo, muito, bastante. E participante, substantivo. Ah, professor, tá muito rápido, eu não tô entendendo. Calma, filho. Aqui é só um mapeamento para a gente criar um hábito. Eu tô criando uma conexão entre você
e a língua portuguesa, entre ti e a língua portuguesa. Muitas pessoas receberam donativos. Muitas. Pronome indefinido. Pessoas, substantivo. Receberam, verbo. Donativo, substantivo. Ficamos contentes com o seu... Tem café? Vê se está quente. Ficamos contentes com seu retorno. Ficamos, verbo. Contentes é uma característica ligada a nós. Logo, adjetivo. Tá bom. Com, preposição. Quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, per, por, perante. Sem, sob, sobre, traz. Seu. Quais são os pronomes possessivos? Primeira pessoa, meu, minha. Segunda pessoa, teu, tua. Terceira pessoa, seu, sua. Beleza? Pronomes possessivos aí. Nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas. Então, seu é um pronome possessivo. Seu o quê? Seu retorno. Aqui é um substantivo. Ofereci uma recompensa aos funcionários. Ofereci. Verbo. Uma. Artigo indefinido. Recompensa. Substantivo. Aos. Preposição a mais o artigo os. E funcionário. Substantivo. Pedi a conta e saí do restaurante. Pedi. Verbo. A conta, artigo. Conta, substantivo. E, conjunção aditiva. Sair, verbo. Dó, de mais o. Restaurante, substantivo. O mar parecia traiçoeiro naquela manhã. O, artigo. Mar, substantivo. Parecia, verbo. Traiçoeiro é uma característica ligada ao mar? Sim. Pressão da vi, logo é adjetivo. Naquela, preposição em, mais o pronome aquela. Pronome demonstrativo aquela. Manhã, manhã, substantivo. Trouxe a lembrança de Natal. Trouxe, verbo. Trouxe, verbo. A, artigo, filho. Por que não é preposição? Porque não tem crase. Lembrança, substantivo. De, preposição. Natal, substantivo. Lembrando, preposições essenciais. A, ante, até, após. Com, contra, de, desde, em, entre. Para, per, por, perante. Sem, sobre, sobre, traz. Não existem mais sentimentos verdadeiros. Não indica negação. Logo é circunstância, advérbio. Existem, verbo. Verbo existir. Mais, pronome indefinido. Porque, está se relacionando com substantivo. Sentimento é um substantivo. Verdadeiros, adjetivo. Porque está caracterizando os sentimentos. A moça vivia preocupada. A, artigo definido. Moça, substantivo. Vivia, verbo. Preocupada, adjetivo. Ela ficou esperançosa. Ela, pronome pessoal do caso reto. Ficou, verbo. Esperançosa, adjetivo. Ela ficou no escritório. Ela, pronome pessoal do caso reto. Ficou, verbo. No, em, mais, o. Escritório, substantivo. Fomos à Fortaleza. Fomos, verbo. A. Ou para quem vai a algum lugar.
Fomos a Fortaleza, porque tá sem crase. Nome que indica lugar, topônimo, vou A, volto da, crase A, vou A, volto D, crase pra quê? Você volta da Fortaleza ou de Fortaleza? De Fortaleza. Logo, por isso que tá sem crase, aqui é só preposição. E Fortaleza, substantivo. Lembrou-se dos amigos, lembrou, verbo. Se, pronome oblíquo, átono. Dos, preposição de mais o artigo, os. Amigos, substantivo. Isso aqui vai virar tão automático na sua cabeça com o tempo. Acreditem. Vai ser tão normal, tão natural. Lembrei a data do seu aniversário. Lembrei, verbo. A, quem lembra alguma coisa, artigo. Data, substantivo, porque está nomeando uma coisa. De, de mais o. Seu, já vimos, pronome possessivo. Seu, sua, terceira pessoa. Aniversário, substantivo. Surgem, os primeiros raios de sol. Surgem, verbo. Os, artigo. Primeiros, numeral, ordinal. Raios, substantivo. Vou botar ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. De, preposição. Sol, substantivo. Ninguém reparou nos maus modos daquela menina. Ninguém. Pronome indefinido. Reparou, verbo. Nos, preposição em mais o artigo, os. Maus, adjetivo, porque está caracterizando o substantivo modos. Daquela, de mais aquela, preposição de mais o pronome demonstrativo aquela. Menina, substantivo. Bota lá no comentário da galera. O pedreiro reparou o muro parcialmente. O pedreiro, o artigo. Pedreiro, substantivo. Reparou, verbo. O muro, o é o que? Artigo. E o muro, substantivo. Parcialmente, o modo, logo, advérbio. Destruído, adjetivo. Ela ligou o ferro. Ela, pronome pessoal do caso reto. Ligou o verbo. O, artigo. Ferro, substantivo. Lembrando, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Paulo está adoentado. Paulo, substantivo. Está, verbo. Adoentado, adjetivo. Característica ligada a Paulo. Paulo está no hospital. Quem é que está? Paulo, substantivo. Está, verbo. No hospital, em mais o. Hospital, substantivo. No é preposição em mais o artigo o. Ele parece triste. Ela, pronome pessoal do caso reto. Parece, verbo. Triste, adjetivo. Distribuímos as cartas na mesa. Distribuímos, verbo. As, artigo. Carta, substantivo. Na, preposição em mais o artigo a. Mesa, substantivo. Tá aí o gabarito da nossa lista. Agora ficaremos com a questão de questão pra gente revisar. Revisão top aí. Valeu, Deus abençoe a todos.